Tudo bem, galera? Eu sou Flávia Saad, head de conteúdo do Juice Santos. Tô aqui para mais um JuiceCast e esse é muito especial porque rolou toda uma expectativa de trazer esse convidado. É um cara de quem eu e Ludmilla somos muito fãs, a gente acompanha o trabalho dele há muito tempo e eu queria agradecer porque estamos aqui no Juice Hub, que é onde ficam os estúdios do JuiceCast, recebendo hoje Bruno Farias. Tudo bem, Bruno? Tudo ótimo. Eu que sou fã de vocês, então muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Muito bom. Gente, Ó, eu juro que hoje não vai ser uma sessão de terapia aqui, hein? É uma entrevista, gente. É uma entrevista. Porque o Bruno, ele é psicólogo, ele tem toda uma visão humanizada da psicologia, ele tem opiniões incríveis que ele compartilha nas redes sociais e, principalmente, ele tem um discurso que a gente admira muito por ser totalmente realista e muito empático, Bruno. A gente é muito seu fã por isso. Muito obrigado, Flávia. Agradeço de coração e agradeço de verdade as palavras gentis. Eu me dediquei bastante para esse nosso encontro, estudei o que nós combinamos, que seria o nosso bate-papo. Tomara que seja legal para a galera que está acompanhando a gente. E no final é uma conversa, né? Então, vamos conversar aqui quase como amigos, porque a gente tá aqui numa sexta-feira à noite, trocando essa ideia. E a gente quis trazer o Bruno, lógico, porque além dele compartilhar conteúdo excelente e de qualidade, a gente sabe o quanto é importante a gente ter acesso a pessoas que estão falando embasadas na ciência, levando em conta o que diz realmente a ciência e não só nos achismos, né? Principalmente quando a gente está falando de saúde mental. E eu queria que você começasse contando um pouco quem é o Bruno para nossa audiência, para quem só te conhece dos tweets, do Instagram, das lives incríveis que você faz. Conta um pouco do seu background, Bruno, pra gente. Flávia, muito obrigado. Eu sou Bruno Farias, eu sou formado em psicologia e dentro da psicologia eu tenho uma trajetória interessante, porque a medicina, ela é muito bem dividida. Uma pessoa leiga, ela sabe que um ginecologista, ele trata questões diferentes de um psiquiatra, e os dois são médicos. Na psicologia, nós temos diversas abordagens, e elas propõem coisas muito diferentes umas das outras. E eu comecei estudando psicodrama, que é uma abordagem bem legal para atendimento de grupos. Do psicodrama, eu me apaixonei pela psicologia humanista, né, de Carl Rogers. Também fiz toda uma formação e eu ainda amo essa abordagem. Mas eu sentia que ela falhava um pouco ou faltava um direcionamento técnico. Então, como que eu vou tratar essa questão? Essa pessoa precisa diminuir a intensidade desses sintomas. E então fui estudar psicologia cognitiva comportamental. Principalmente porque o mundo mudou muito, né? Também. Há uma necessidade. E na psicologia cognitiva, eu me especializei na terapia focada em esquemas, que ela sim tem uma visão muito humanizada da psicologia, apesar de ser cheia de técnicas, cheia de procedimentos. Então, eu amo esse caminho. Ou seja, não, parece simples na hora que você fala, na hora que você atende, mas existe todo um preparo por trás, uma técnica, né? Como você falou. Isso é muito, muito importante. E o tema que eu quis trazer para debater com o Bruno hoje é se terapia é para todo mundo, né? É um tema polêmico, porque tem gente que acredita que não precisa de terapia, né? Ou que não se beneficia, ou eu tentei e não consegui, né? E aqui no Brasil, a terapia foi por muito tempo considerado um luxo, né, Bruno? Sim. Como é que acontecia isso? De uns tempos pra cá, esse negócio de você falar, tenho terapia em dia, né? Virou uma qualidade, virou um negócio tipo, essa pessoa tem a terapia em dia, tá terapeutizada, né? Como é que funcionava isso aqui no Brasil e que tipo de mudança você viu acontecendo? Flávia, essa é uma questão tão interessante, porque, olha só, a característica da personalidade da nossa sociedade é a vaidade. Então, o brasileiro e a brasileira, nós somos muito vaidosos. E não é uma vaidade de você querer se apresentar bem, que isso é autocuidado. É aquela vaidade de você querer impor a sua
superioridade ao outro, a nossa necessidade de sermos bem vistos. Então, Flávia, é uma competição que não cessa. Quem tem o melhor carro, quem tem o melhor shape, enfim. Quem tem o melhor relacionamento, né? Sim. Porque sempre quando a gente vê aqueles casais, ai, Mo, te amo, mozão, declaração de amor nas redes sociais, às vezes você olha e você fala assim, nossa, será que é tudo tão perfeito, né? Chamamos isso de love ostentação. Adorei esse termo. Love ostentação. Então, olha que bacana. Na vaidade, nós não podemos admitir uma falha, porque o vaidoso, ele acredita que ele está pronto, que ele é autossuficiente. E, por exemplo, meu avô, as gerações mais antigas, também tinham um mundo interno, também percebiam que as emoções, que a sua história necessitava de cuidado. Mas, quando esse assunto vinha à tona, eles realizavam um procedimento mental chamado hipercompensação. O que é isso? Eu percebo que esse cuidado seria bom para mim, mas em público eu falo, eu sou muito homem para me resolver sozinho. Terapia para mim é jogar futebol, ir para um churrasco, é coisa de quem não tem o que fazer. Vai encher uma laje, ô bestão. Ou seja... E no caso da mulher, é uma coisa muito mais de absorver e guardar, e guardar, e guardar, até você não conseguir mais guardar aquilo, né? Também. Nossa, tem muita história. E a questão principal é que essa hipercompensação, ela não acontecia, por exemplo, na França. Professores e professoras do Brasil que nós tanto admiramos, Leandro Carnal, Akel, Clóvis de Barros e uma turma aí, que tiveram a sua formação na França e lá eles percebiam que todo mundo fazia terapia. Era normal perguntar, quem é seu terapeuta? Ah, é o fulano, ele é aluno da minha terapeuta. Então, quando você compara toda a perspectiva, a consciência social, você vai perceber muitas diferenças. Então, a hipercompensação, ela veio diminuindo de uns tempos para cá, apesar de continuarmos muito vaidosos, mas nós já nos abrirmos, estamos abertos para esse tipo de cuidado. E essa questão da saúde mental, ela começou a figurar como uma pauta de saúde pública, né, Sim. Bruno? Só que isso demorou para entrar nas nossas Sim. conversas, assim, do nosso cotidiano, né? Sim. Os nossos pais, nossos avós, como você falou, eles evitavam isso, né? E aí, você acha que teve algum ponto de virada? Por que isso aconteceu, da gente começar a trazer isso para o nosso cotidiano? Essa é uma história muito legal. Na psicologia, nós temos alguns heróis e heroínas, que são os pioneiros da psicologia aqui do Brasil, não só a clínica, psicologia hospitalar, social, comunitária. E esses professores e professoras, eles começaram a ocupar certos espaços, começaram a dialogar com o curso de direito das universidades, de arquitetura, mostrando que a psicologia ela era muito ampla. Com o mundo corporativo também, né? Com o mundo corporativo. E esse diálogo, ele deu frutos, mas o estopim, Flávia, foi com as redes sociais. Porque nas redes sociais, a aproximação desse diálogo facilitou. Então, pessoas que elas tinham as suas questões. Eu vou te dar um exemplo. No finado Orkut, havia uma comunidade dedicada somente para as pessoas que sofrem de ciúme. E o ciúme, ele não é uma brincadeira. Ele é um quadro muito sério. Ele é um quadro que pode ser grave. Então, uma pessoa entrava lá para tirar um sarro e via dezenas de comentários. Olha, galera, eu fiz um tratamento, o meu tratamento foi cognitivo, eu me sinto muito melhor. Pessoal, eu também achava que era besteira, mas a terapia salvou meu relacionamento. E eu tendo contato, uma pessoa tendo contato com isso tudo, ela começou a se permitir a mudar os seus pensamentos. Sim, e acho que também se identificar, né? Exato. Ver que outras pessoas estão também passando por isso que você está passando, né? É isso aí. E você acaba... a gente fala muito sobre esse senso de pertencimento, né? Porque, às vezes, quando a gente tem um problema, a gente acha que a gente tá sozinho, né, Bruno? E não tá. Não estamos mesmo. O número, Flávia, de pessoas que... Como é que eu vou dizer? Que possuem
alguma coisa a ser trabalhada, são 8 bilhões de seres humanos, que é o número de habitantes da Terra. Eu gosto de falar que a psicoterapia, ela é como atividade física, que já foi, Flávia, algo muito combatido, muito censurado. E hoje nós algo para sabemos... poucos, né? E algo para poucos. E hoje nós sabemos que a atividade física, ela é um tratamento de saúde de primeira linha, mesmo na reabilitação, quando alguém sofre um acidente, como na prevenção. A psicoterapia vai pelo mesmo caminho. Você falou sobre a prevenção, né? Eu acho uma coisa curiosa que o brasileiro ele tem a cultura da manutenção corretiva, né? Sim. Então, quando acontece alguma coisa, eu me estressei, eu caí em depressão, ou eu tive uma crise, eu vou procurar uma ajuda. E pouco se fala da manutenção preventiva. A gente é assim com o nosso carro, com a nossa casa, com várias coisas, mas com a gente mesmo também, né, Bruno? E também é interessante que a psicologia brasileira, ela é a número 1 na produção de psicologia preventiva. Ah, é? Conta pra gente, como é que é isso? É uma modalidade que existe na psicoterapia, mas quando você quer ler sobre autores, autoras que são especializados nesse assunto, você vai ver muito nome de brasileiro e brasileira ali. Então, o Brasil, nesse quesito, é imbatível na produção da ciência. Olha que legal, que interessante. E que é alguma coisa que você... É como se fosse um seguro de vida, né? Você está fazendo para não precisar, mas caso você precise, aquilo está inserido no seu cotidiano, né? Se eu puder te dar um exemplo, Flávia, hoje nós temos muito sofrimento por conta da idealização. Então, existem muitas pessoas que elas relatam: a minha família está saudável, temos uma boa relação, eu estou bem no meu trabalho, mas eu sinto que falta alguma coisa, eu não estou bem e eu não consigo ficar bem. Enquanto essa pessoa tentar preencher esse vazio com ilusões ou com coisas que não vão preencher, esse vazio cresce. Se a pessoa ela se coloca num processo de análise interior para conhecer esse mundo interno, conhecer o que a sua história de vida fez para que você hoje desse significado para a sua vida, do modo como você olha para a tua existência, isso é poderosíssimo. Então, não é necessário estar em sofrimento para procurar pela terapia. E como você falou, é poderosíssimo porque é um aprendizado, né? Sim. Porque quando a gente está terapeutizado, a gente aprende e quando se depara com uma situação que talvez seja nova, talvez não, mas a gente parece que sabe como lidar, né? Sim. Porque, Flávia, a terapia, ela é muito ampla, né? Existem terapias, cada abordagem tem a sua visão e tal. E o objetivo não é fazer a pessoa se sentir bem. Porque, às vezes, a terapia mexe tanto com você... É dolorosa. É dolorosa. Às vezes, profundamente dolorosa. Isso é muito bom. Porque você acaba se conhecendo de uma forma e você vai ver o mundo, as suas relações de uma outra maneira. Então, o que te incomodava passa a não incomodar tanto, você passa a não dar tanto valor para certas coisas. Você pode até criar problemas novos, mas que te levam a outros caminhos, à evolução. Então, é muito, muito bacana. É algo que é considerado como até um investimento, né? Como se fosse um personal trainer, você tem também a sua terapia como se fosse não um tratamento, mas uma prevenção de algo que você lida durante o seu dia a dia. E eu queria entender, Bruno, você falou um pouco das redes sociais, né, que deram essa vazão a gente saber que tem outras pessoas passando por isso, e também democratizaram um pouco o acesso à informação sobre terapias e tudo mais. Mas eu acho que teve um ponto crucial que a gente não pode deixar de falar, que é a pandemia, né? Sim. Que ela teve um papel muito importante para que isso acontecesse. O que aconteceu nesse momento que a gente viveu de 3 anos para cá, né? Desde 2020, que aconteceu que as pessoas, de repente, pensaram assim, nossa, preciso
buscar uma ajuda ou preciso ir atrás de algo para alimentar minha alma, meu emocional? Nós ainda estamos tentando entender os efeitos psíquicos causados pela pandemia e nós começamos, Flávia, otimistas, acreditando que a pandemia traria esse aprendizado. Deixaria a gente melhor, né? Teve tanta gente falando, não, vamos sair melhores como humanidade, como pessoas. Não, né? Exato. Porque, Flávia, olha só, aquela pessoa que ela só se sentia bem se preenchendo com ilusões, se preenchendo com questões de vaidade, quando ela se viu isolada, ela sofreu muito. Então, outras pessoas que, eu vou usar uma metáfora, estavam com o seu mundo interno mais quieto, elas relatam que foi um período dolorido, mas você percebe que foi um dolorido menos impactante. E hoje nós estamos percebendo algo muito triste, que é a acomodação. Muitas pessoas juraram, se eu sobreviver à pandemia, serei uma outra pessoa, darei valor para os meus sentimentos, para as pessoas que eu amo, eu vou abandonar esses velhos hábitos, essa perca de tempo. Nós nos livramos da pandemia, mas muitas pessoas voltaram para aquela acomodação. E você acha que as pessoas, por terem ficado em isolamento, muitas, né? Algumas não, mas por ter tido essa falta de contato com outras pessoas, acabaram entrando em contato com sombras e com coisas que talvez não estivessem tão evidentes naquele mundo pré-pandemia que a gente estava vivendo? Isso é totalmente possível, e se eu puder dar um exemplo para você, relacionamentos. Existem pessoas que elas falam assim, eu não quero mais esse relacionamento, eu não amo, eu não me sinto bem, mas eu tenho muito medo de ficar sozinho. Mas quando você não está amando, quando você não se sente reforçado nessa relação, não há laço, não há vínculo, você já está sozinho. E quando a pandemia ela se apresentou, e essas pessoas precisaram conviver umas com as outras 24 horas por dia durante todos esses anos, essa sombra ela apareceu. Então não dava mais para fugir desse assunto a ser debatido. Antes da pandemia, empurravam com a barriga. Sim. A relação tá ruim. Eu vou jogar bola, que hoje eu estou muito cansado do trabalho, depois a gente vê isso. E essa nossa habilidade de jogar para baixo do tapete pode nos custar toda uma existência. E isso aconteceu no trabalho também, né? Sim. Muita gente de saco cheio largou tudo, né? Sim. Teve o quiet quitting, que era tipo você começar a fazer corpo mole ou só para finalmente acabar saindo do seu trabalho. Teve muita gente que teve burnout também, Sim. por ficar no home office. Acho que foram acumulando muitas coisas, né? E a gente começou a ter contato com essas coisas que a gente não sabia que existiam, né? Nossos filhos também, né? Sim. A gente começou a ficar... eu lembro que eu fiquei muito tempo isolada só com a minha filha em casa. E a sensação que eu tinha era assim, gente, não aguento mais conversar com criança. Eu quero conversar com uma pessoa adulta. Eu preciso ter uma conversa de adulto, né? E aí a gente fisicamente começou a se sentir preso, mas também emocionalmente preso, né, Bruno? Sim, foi um baque para todo mundo. E o que você está contando também me faz lembrar que eu passei com o meu filho. Ele era recém-nascido, tinha 1 aninho, então foi jogo duro. E em relação ao trabalho, muitas pessoas, elas se comprometeram. Assim que esse período passar, eu volto para a faculdade ou eu vou empreender em tal área, vou correr atrás do meu sonho. Por isso que eu fiquei muito entristecido com aquela notícia que estudantes de 18 anos tiraram um sarro de uma colega de 45. O número de pessoas mais velhas que estão procurando se formar em psicologia agora é um número muito grande. E eu desejo tudo de bom para essas pessoas. Tenho certeza que em breve esses colegas estarão aí fazendo um ótimo trabalho. E, Bruno, os profissionais de psicologia também tiveram que fazer várias adaptações, né? Como
como é que eles mudaram essa realidade? Como é que eles se adaptaram a essa realidade nos atendimentos? Ou até mesmo nessa conexão com novos públicos, né? Por meio das redes sociais. Porque não podendo sair, eu acho que, assim como você, vários profissionais e vários veículos, né? Enfim, começaram a tratar da questão da saúde mental como algo como uma questão não só de saúde pública, mas como de serviço, né? A gente tá aqui para ajudar e tal. Como é que teve essa adaptação dos profissionais depois desse caos que a gente passou? Flávia, na minha experiência, foi uma loucura a procura. Então, por exemplo, o telefone não parava de tocar. Então, Bruno, eu sou gerente de tal lugar, uma pessoa aqui do meu time não tá legal. E muitas pessoas procurando, querendo técnicas, querendo dicas, o que fazer para conseguir aplicar e passar da melhor forma esse período. Então, a psicologia dialogava muito, nós não parávamos de nos encontrar, de trocar ideias, de trocar estudos a respeito. E a gente nem sabe como vão ser as consequências disso, né, ainda. Ainda tá muito recente, né? Sim. A gente sabe como foi, como está sendo, mas quais vão ser as consequências disso para as gerações futuras, né? Eu realmente acredito que se nós focarmos e trabalharmos os nossos valores, o saldo pode ser positivo. Eu sou bastante otimista. Ai, que bom, Bruno. Eu gosto de gente assim, otimista, que traz a conversa pro alto astral, né? Então, e teve essa adaptação também até do formato da terapia, né, Bruno? Sim. Que era uma coisa muito literal entre paciente e terapeuta, e passou a ser uma coisa facilitada pela tecnologia. Sim. E que não conhece mais barreiras geográficas, não conhece mais barreiras temporais, às vezes, né? Eu atendo o mundo inteiro. Então, olha só, a agenda inteiro. do Bruno é lotada. Para conseguir esse horário com ele aqui, a gente conseguiu, a gente insistiu bastante. Mas olha que legal, ele atende pessoas no mundo todo. Sim, e é tão interessante porque 9 horas da manhã, uma pessoa da Índia. 10 horas, a pessoa da Escócia. 11 horas, alguém que está em algum outro lugar. Bruno é terapeuta globalizado. E esse é o lado positivo, né, dos meios de comunicação. Antigamente, por exemplo, um paciente ele se mudava. Você precisava entrar em contato com o terapeuta daquela região para ele continuar o processo. Hoje, nós conseguimos continuar. E não tem diferença, Flávia, para o atendimento presencial para o online. É uma questão de preferência. Tem quem gosta, quem não gosta, mas é possível fazer o mesmo bom trabalho. Mas às vezes você não quer perder tempo no deslocamento, você não pode, né? Tem pessoas que não podem. E eu acho muito legal que, tipo assim, o Bruno, ele colocou, então, o conhecimento dele a serviço de pessoas que estão em todos os lugares, né? Sim. E aí, e existe muito essa coisa, né, da relação que você cria com o seu terapeuta, né? E você não quer deixar. E é como você falou, né? Você vai mudar para outro lugar, como é que você vai fazer? Exato. Porque o vínculo, ele é o carro-chefe da psicoterapia. E vínculo não é eu te tratar bem, com gentileza, com educação, não é isso. Vínculo, Flávia, é quando você está sendo acompanhada por um terapeuta e você sente que você é levado a sério. Você sente que aquela pessoa se importa com você. E como que nós construímos o vínculo? É através de diversos combinados, entre eles, um que se chama transparência total. Eu vou compartilhar com você os meus sentimentos, você comigo. E esse tipo de relacionamento a gente não encontra aqui fora. É algo que parece até meio bobo falando, mas quando você está em uma sessão e você percebe o estabelecimento desse vínculo, o próprio vínculo já é curativo. Então, as técnicas, a teoria é importante, mas é secundário. Então, às vezes, o vínculo... Olha que coisa muito legal, hein, que o Bruno tá falando. O vínculo é mais importante do que o próprio processo, né? Sim, o vínculo conduz o processo. Sim, quando você tem uma identificação... Porque, às vezes, a gente tem a impressão assim, não...
é melhor a pessoa que tá distante, que tá vendo de fora, ou que é mais diferente, é bem diferente de mim. Mas às vezes não, né? Tem o vínculo. Que cada abordagem, ela tem uma forma, né? Um método. Existem aquelas que, vamos dizer assim, elas são um pouco mais frias. O terapeuta é um pouco mais distante, eles não estão errados, hein, Flávia? A formação deles e tal. Mesmo assim, há um vínculo. Você sabe que a pessoa é distante porque ela está conduzindo a terapia com o máximo de profissionalismo, mas ela te respeita, te leva a sério, se importa com você. Existem abordagens que são mais calorosas. A minha abordagem, como se eu fosse o dono dela, mas na minha formação... A que você faz. Na minha formação, a terapia do esquema, né, cognitiva do esquema, ela tem essa característica de ser mais acolhedora, de ser mais próxima. Não que ela seja melhor que as outras, mas ela acredita que essa também é uma forma de você estabelecer um bom vínculo. Entendi. E me fala uma coisa, você falou dessas diferentes linhas de terapia, né? Sim. Como é que as pessoas podem saber qual que é a terapia mais indicada para elas? Eu vou responder e vou apanhar dos colegas. Essa é polêmica. É polêmica essa pergunta? Mas existe algum caminho que a gente mesmo possa, que não dependa, talvez, de... Mas que eu, como paciente, como usuária, consiga buscar informações sobre quais são as coisas, as possibilidades, por exemplo. Porque eu acho que o primeiro passo é você se informar sobre quais são as possibilidades, né? Sim. Flávia, o certo mesmo é o profissional formado em psicologia, ele vai buscar o seu caminho, a sua abordagem, mas ele estudou anos, muitas outras, então ele tem noção. Eu tenho noção de psicanálise, eu tenho noção de Gestalt, eu tenho noção de psicologia comportamental. Então, se você me procurasse, eu vou aplicar a análise do seu caso, a formulação do caso, e juntos, Flávia, nós vamos perceber que a sua terapia, ela não vai ser tão boa comigo. Existe um colega que vai te atender melhor. Eu vou te explicar. Que é de outra linha. Que é de outra linha. Entendi. Eu te explico a minha linha, te explico a linha do colega. E aí o paciente, munido de todas essas informações, ele vai fazer a melhor escolha. E num diálogo franco, né? Sempre. Num diálogo franco, tanto entre o paciente ou a pessoa que está buscando e a pessoa que ela procura, né? Acho que isso que é o mais importante. E acho que é legal falar para quem está ouvindo a gente e assistindo, que é sempre bom a gente buscar as informações sobre o que é cada uma, o que é cada linha, o que é... Às vezes você não sabe qual que é, mas pelo menos se informar sobre o que existe é fundamental para ter um ponto de partida, né? Flávia, não vou nem olhar para a câmera, para certas pessoas não acharem que eu estou alfinetando, não vou nem olhar para lá, porque, infelizmente... Rola uma treta na psicologia. Rola uma treta. Tem uma galera... áreas, né? Tem uma galera que fala, a única psicologia boa é a nossa, é a abordagem X. As outras não prestam. E quem fala isso, geralmente, é a galera formada na minha abordagem, a galera da psicologia cognitiva. E eu sou totalmente contra isso. Eu respeito as outras abordagens, existem coisas seríssimas nelas. Então, uma forma que eu encontrei para tentar diminuir a treta... é convidar colegas de outras abordagens para lives, para vídeos em conjunto. Então, para que se conheça, né? E esse diálogo é tão rico. É muito rico. No meu Instagram, já tive diálogos com profissionais da Acting, uma excelente abordagem, da psicanálise, da linha junguiana. Eu não concordo com tudo, mas eu concordo com tanta coisa, principalmente do interesse dessas profissionais de realizar um ótimo trabalho para os seus pacientes. E que a gente pode pegar também, como você falou, né? Pegar coisas de cada uma e trazer para a nossa realidade, né? Então, na prática da psicoterapia, eu não posso, por exemplo, o que o Jung está falando, eu vou trazer... Você não pode trazer. Não, aí não. Entendi. Eu tenho que seguir fielmente essa a minha abordagem. Entendi. É bem complexo isso. Já... Mas desculpa te cortar, o diálogo com uma psicóloga junguiana para você, o pessoal de casa, ver esses dois pontos de vista e falar, eu acho que o meu caminho é mais o Jung, mas o meu é mais a terapia do esquema.
e todo mundo sai ganhando. Tem paciente para todo mundo e tem área para todo mundo, né? Sim. Já que a gente estava falando um pouco de polêmica, eu queria te perguntar se você acha que todo mundo pode se beneficiar da terapia. Você acha isso ou não? Eu acredito que sim. Mas, Flávia, nós humanos somos a coisa mais dinâmica que existe na Terra. Eu, Bruno, por exemplo, já precisei fazer terapia cognitiva. Eu já estive mal, eu já estive em sofrimento. E essa terapia, ela me ajudou e eu sou extremamente grato. Mas hoje eu não faço terapia cognitiva, eu faço terapia existencial, que eu estou numa fase mais filosófica, uma fase mais de mergulho no interior, de significados. Então, sim, qualquer pessoa pode se beneficiar, mas dependendo da fase de vida, um encaminhamento para certas abordagens pode ser melhor. Será que a grande sacada é a gente estar aberto para isso? Ah, com certeza. Coração aberto e cabeça erguida. Coração aberto para isso, né? Esse papo com o Bruno tá muito legal, tá muito divertido, porque a gente tá falando de uma coisa super séria, mas como vocês podem perceber, conversar com o Bruno é muito leve, né? É muito gostoso. Agradeço, obrigado. E a gente já que a gente falou sobre se todo mundo pode se beneficiar da terapia, a gente falou sobre a questão da pandemia, né? E eu vejo como eu tenho uma filha, né? Você também tem um filho. A gente que tá nessa idade de conviver com crianças, a gente vê que elas estão precisando muito de uma ajuda por terem nascido nesse contexto, por terem crescido e amadurecido nesse contexto, né? Sim. Claro que para os adultos é algo que a gente já entende, a gente procura, mas o que você entende que as crianças hoje, elas se beneficiariam da terapia, elas se beneficiam, o que os pais podem dar como presente ou como uma ajuda para os seus filhos, do ponto de vista terapêutico? Talvez, Flávia, esse seja o assunto mais apaixonante que eu venho estudando nesses últimos anos. As crianças, elas possuem necessidades emocionais básicas. Se essa necessidade ela não for suprida, nós teremos um mau desenvolvimento psíquico. Entre essas necessidades existe o acolhimento, existe a empatia, os limites realistas. Então, John Bowlby é um pesquisador que ele vai nos mostrar o seguinte: a criança ela demora um tempo até entender, né, o neném, que ele é um ser à parte do ambiente, que a mãe é um outro ser. Enfim, é bem legal esse papo. E o ambiente onde você cresce, ele basicamente vai formar o estilo de apego que você vai ter com você, com o outro e com o mundo. Então, eu venho batendo muito nessa tecla. Pais, mães, estudem, aprendam a criar, aprendam a educar, porque ainda existe tantas falhas na educação, falhas essas que precisam ser eliminadas. Não dá mais para termos paciência com esses erros. E tem muito essa questão que a criança, ela sofre várias influências, né? Sim. Ela sofre a influência dos pais, ainda muito grande. Depois, quando cresce mais um pouquinho, influência da escola, influência dos amigos. Sim. Influência do ambiente, dos avós. São muitas coisas e a criança é uma esponja, né, Bruno? Exato, e absorve tudo isso, né? E aí, eu acho que essas crianças que são os bebês e as crianças da pandemia... tenho ouvido muitos relatos, né, de outras mães, da escola da minha filha, que a gente está enfrentando, assim, uma questão que vai ser complicada, que está complicada e vai ser complicada nos próximos anos, de acolhimento, de relações sociais das crianças, né, de convivência, né, e que eu acho que, para mim, na minha opinião pessoal, Flávia, ter, não só em casa, um apoio, mas ter a terapia como algo que faz parte da vida da criança desde cedo, é algo muito importante. Sim. Eu acredito nisso também. Nós pensamos da mesma maneira. E um exemplo para conseguir ilustrar. É um exemplo bem exagerado, tá? Mas só para a gente ter uma imagem.
Uma criança, ela vai mexer nesse copo e você fala, não põe a mão aí, ela já derrubou. Que a criança conhece o mundo através da experiência, não através das palavras, isso pode, não pode. Ela derrubou, grita com ela se assusta e ela apanha para aprender a não mexer mais. E essa dinâmica, ela continua. Então, o que pode acontecer? O pai e a mãe acreditam que, olha, eu estou educando limites para obediência, para amanhã ou depois eu ser respeitado, existe uma hierarquia no mundo. Mas, na verdade, Flávia, você está ensinando essa criança que as emoções são incontroláveis. E a única forma de você desaguar essa emoção é através da violência. Aí essa criança se torna um adulto, começa a namorar com a filha de alguém. E a menina fala, amor, esse final de semana eu vou fazer tal coisa. Não, eu não quero por tal motivo. Olha, você vai ter que entender, vou entender o caramba. Eu tô ficando nervoso, se você não me obedecer, eu vou dar na sua cara. Aí vem pai e a mãe falando, meu filho agrediu. Gente, não foi essa educação que demos para ele. Foi essa educação que ele teve. Criança esponja. Dependendo do primeiro ambiente onde ela vai crescer, que teremos a qualidade dessa esponja. É que as pessoas não associam, né, essa metáfora, essa relação que o Bruno fez aqui entre derrubar um copo de água e ser um adulto agressivo. Mas existe toda uma correlação, né? Sim. E tem muito aquela desculpa, né? Não, mas eu apanhei e tô aqui, né? Meu pai era rígido e olha só onde é que eu cheguei e tal. Sim. Mas não é assim, né? Tipo, a gente acaba vendo que educar pelo amor ou educar pela empatia talvez tenha resultados melhores, né? Ô, Flávia, não é talvez... Nós temos toneladas de evidências científicas que os resultados são melhores. Por exemplo, acho que todo mundo já trabalhou com alguém que sem querer derrubou o copo d'água. E a pessoa adulta, ela entra num estado de ansiedade, ela pede perdão, e você percebe que essa reação dela é tão desproporcional que ela passa a semana inteira falando, Flávia, você me perdoou mesmo? E tá tudo bem entre nós. E onde que ela aprendeu que quando acontece um acidente, ela será severamente punida? Então passa a vida nessa dificuldade, com esse medo. Então, eu realmente gostaria que os pais aprendessem a educar. E é muito legal que eu vou fazer uma conexão agora com a próxima pergunta, que já tinha a ver com isso, que é que essas crianças, depois elas vão virar adultos com relações nada saudáveis, né? Nossa, seja no seu trabalho, seja nas suas relações afetivas, né? E aí a gente acaba tendo tendo relações abusivas com o chefe, com o parceiro, E só que a gente tem que lembrar que a primeira relação saudável que a gente tem é conosco, né? Sim. Na teoria do esquema... Você fala muito sobre relações saudáveis, né, Bruno? Eu tenho até que falar um pouco menos, porque eu sou apaixonado por esse assunto. Não fala menos, fala muito, porque eu adoro os conteúdos do Bruno sobre relações saudáveis. Porque elas não são só sobre as relações afetivas, são sobre todas as nossas relações, né? Até conosco mesmo. Flávio, uma coisa interessante, existe uma teoria dentro da terapia do esquema que fala sobre a familiaridade. Por exemplo, eu estou lendo um livro que conta uma história real. Uma moça, ela está num relacionamento abusivo. Então, o noivo dela é um cara agressivo, ele ultrapassa todos os limites. Você lê esse livro e você tem vontade de pular lá dentro e falar para a moça, sai daí, salva a sua vida, não casa com esse cara. Aí a irmã do cara abusivo vai na casa, né, da cunhada para conversar com os pais dela. Os pais escutam o que ela tem a dizer e a primeira coisa que o pai faz é o seguinte, essa tonta aí não sabe tomar uma decisão direito. Eu não sei mais o que fazer para essa idiota começar a colocar a vida dela em... Filha, eu te amo, então para de ser babaca, pô. O pai faz exatamente o que o namorado faz. Então ela é como se tivesse aprendido que esse tipo de relacionamento, ele é o normal. Que meu pai me maltrata, usa essas palavras, mas me ama. Ele só quer meu bem e meu noivo também. O relacionamento tóxico vira o padrão, né? Vira o padrão.
a pessoa parece que ela não se incomoda tanto porque aquilo para ela é familiar. Por isso que são questões muito profundas, que não é qualquer influencerzinho de internet que vai conseguir tratar. E que é algo que, essencialmente, a terapia vai te ajudar a fazer, e não em pouco tempo, né? Não é um processo rápido e nem fácil, né? Ô, Flávia, aí é novamente uma impressão equivocada que temos. Quando se fala de tratamentos longos, geralmente estamos falando da psicanálise, que ela tem uma proposta para ser mais longa, e hoje nós temos diversos tratamentos que são de médio até de curto prazo. É claro que depende muito do paciente, se ele vai aderir ao tratamento, mas é possível sim tratamentos bem mais rápidos. Você falou sobre os influenciadores, e você é considerado um influenciador na sua área da psicologia, né? Só que eu acho seu conteúdo, assim, sempre empático e lúdico e muito relacionável, né? A gente bate um olho num post do Bruno, a gente lê um post do Bruno e a gente fala, nossa, já passei por isso, eu conheço alguém que já passou por isso, ou então, caramba, como isso aqui faz sentido pra mim, né? Qual que é a sua visão, assim, como é que você enxerga esse conteúdo produzido sobre saúde mental e que as pessoas estão disseminando, assim, com tanta facilidade atualmente? Flávia, eu gostaria que as profissionais que criam ótimos conteúdos tivessem mais visualizações. Porque, infelizmente, as pessoas mais vistas, mais acompanhadas, não são as melhores. Elas não merecem tanta visão. E por quê? Porque a estética do sucesso nas redes hoje em dia são duas. A primeira, a vaidade e a idealização. Então, na vaidade, alguém pergunta algo para o influencer, ou ele mesmo se pergunta, né? E responde com uma arrogância. Você fala, olha, eu gostaria de fazer seu curso, qual é a data? Você não sabe ler não, queridinha? Nossa, a data está na postagem. Se vocês não fossem tão preguiçosas... isso é algo que me incomoda muito, essa estética da arrogância. Porque se a influencer responde assim, só ela é a boa zona e tal. E quer falar? Eu tô falando muito? Não, pode falar. E por outro lado, nós temos aquelas pessoas que se idealizam. Aconteceu algo na psicologia recentemente, uma profissional que ela cometeu uma gafe, ela não precisa disso, que é uma excelente profissional, ela contou num story que na época que ela trabalhava com psicologia clínica, ela tirava aproximadamente uns 60 mil reais, mas era um pouco mais. Qual é a necessidade, Flávia? No país que nós temos, com toda a desigualdade, ela deveria saber como que funciona o começo da prática clínica. Você falar valores tão irreais para a classe. A minha leitura foi essa leitura da idealização. Olha como eu sou boa, olha como eu sou incrível. Então, são dois movimentos que eu não tenho mais paciência para eles. Eu gosto muito de acompanhar pessoas que tratam os seus seguidores, sua audiência, como se tivessem encontrado a pessoa numa padaria. E principalmente com seriedade e com base científica, né? Seriedade, base científica para falar sobre as informações que são compartilhadas e muita humanidade. Tá todo mundo batalhando, tá todo mundo tentando ficar bem, todo mundo tem aí as suas lutas internas. Eu acho que ninguém merece ser maltratado ou diminuído. E tem muito essa coisa da cultura da performance, né? Sim. Então, assim, a gente vê, né, os coaches com milhares e milhões de seguidores, ou as pessoas que aí cultuam essa performance como se, a pessoa não performa desse jeito aqui, então ela não serve, ou ela tá inadequada. Eu acho que eu queria levantar essa questão dessa projeção irreal que as redes sociais colocam pra gente, né? Que elas colocam pra gente, tanto pra quem é profissional, como pra quem vive no dia a dia, né? Você vê a pessoa
com biquíni X, ou com o cabelo Y, ou a mãe que é perfeita, né? Eu fico muito tensa quando eu vejo mães sendo perfeitas e fazendo pratos lindos para os seus filhos, super saudáveis, e dando conta de tudo. E eu falo assim, gente, hoje a minha filha comeu nuggets. Que vergonha. Né? Mas assim, você é a mãe possível, você é a mãe que você pode ser. Você cozinhou pra sua filha mesmo que seja nuggets, entendeu? E aí eu acho que essa projeção irreal, a gente só vê a vida editada das pessoas, né? Só editada, Caramba. E essa questão, ela é tão séria. E ela está, hoje em dia, Flávia, colocando muitos jovens em depressão. Sério? Como, Sim. Bruno? O número de moças, 16 anos, 17 anos, que elas têm vergonha de sair de casa, numa cidade linda como a nossa, porque ela olha no espelho e ela não vê o mesmo corpo da influencer, mesmo aquele corpo não sendo real. E são sintomas da depressão mesmo. Uma visão de si rebaixada, uma imagem catastrófica do futuro, um mal-estar que não passa por conta de toda essa ilusão. Flávia, parece teoria da conspiração, mas não é. Existe toda uma articulação da publicidade, de muitas outras forças, querendo fazer com que você se sinta insatisfeita. Porque se eu estou insatisfeito, eu compro mais uma roupa para ficar bonito. Eu compro uma lipoaspiração. Você compra um creme, um skincare, você compra um negócio pro cabelo. Um curso. Aprenda tal coisa comigo que sou bonzão. Isso, né? Então, e para as mulheres é muito forte isso, porque é assim que o patriarcado prende a gente, né? Sim. Você nunca tá boa o suficiente, você nunca é mãe o suficiente, você nunca é profissional o suficiente, você nunca é bonito o suficiente. E o patriarcado te prende dessa forma, né? Sim. E prende com correntes muito fortes. E você tem toda a razão. Eu tenho tanta crítica a esses cursos que dizem aumente a sua energia feminina para você manter o seu marido interessado em você. Para os homens, essas teorias dos red pills, que eles tiraram aquilo da orelha para não falar outra coisa. Eu tô muito fã, eu tô mais fã ainda do Bruno hoje. Vou tietar muito ele hoje ainda. Poxa, Flávia, eu fico feliz. Mas ele é muito lúcido, gente. Você tem toda a razão, né? Eles tiram uma teoria que às vezes, quando você olha com senso crítico, você fala, como que alguém acredita nisso? Mas as pessoas acreditam. Então, se nós consumirmos muito esses conteúdos sem senso crítico, é um conteúdo pseudocientífico. Ou seja, é uma tentativa de parecer ciência. Não é. O Red Pill, por exemplo, ele fala que a natureza feminina é a natureza do interesse. Porque se você observar a fêmea dos macacos, dos leões, elas querem ficar perto do alfa que as abastece de comida, água e sexo. E quem é o homem alfa? É o cara que tem o carro X, a marca tal, o cabelo não sei o quê. E uma pessoa vendo isso sem senso crítico, ele pode sentir medo. Eu amo minha esposa. Já pensou se a natureza interesseira dela se ativa e eu a perco? Então preciso comprar esse carro. Eu preciso ser um homem alfa. Aí começa a inquietação, eu estou comprando. Tem muita gente lucrando, sendo que, na verdade, Flávia, a nossa felicidade vem da tranquilidade, do laço, do vínculo, de um relacionamento saudável, de uma vida saudável, de uma saúde financeira saudável. Tem nada a ver com essas porcarias. E não tem nada a ver com esse extremismo, né? Ser o mais rico, ser o mais bonito, ser a mais, mais gostosa. É como você falou, né? Vem do equilíbrio e vem do saudável, né? Se o Jace me emprestasse uma boa advogada, eu ia contar para vocês e até citar nomes. É que eu realmente não posso. Mas olha que legal. Certa vez, eu estava num certo lugar em São Paulo e um amiguinho meu estava gravando um vídeo falando que ele atingiu a liberdade. E ele fala,
Sabe por que é bom você ter milhões no banco? Se eu quiser pegar minha família agora, ir para qualquer país, e é isso que eu vou te ensinar no meu curso de investimentos. Aí falaram, corta, tá bom, tal. Ele vira para a equipe, vendeu o curso? Como não vendeu? Gente, tem que bater aquela meta, eu tô ficando muito preocupado. PQP, caramba, meu. Então, vai ter que fazer promoção? Então a margem de lucro vai cair. Então essa realidade não foi para a tela. Quando ele me viu ali e me reconheceu, eu fiquei parado olhando. Vem uma pessoa conversar comigo, olha, cara, você não deveria estar aqui. Olha, mas eu vou para aquela sala, eu tenho que passar por esse corredor. Eu achei bacana vocês gravar. Bruno, dá o fora daqui, tal. Aí depois eu recebi algumas mensagens falando, olha, cara, a gente não quer briga judicial. Você gravou? Não, eu não gravei. Então, se eu falar na internet é difamação. Mas olha que interessante. Para mostrar para as pessoas esse mundo mágico. Na vida real, o cara estava tão preocupado como todos nós. E você vê como a pessoa também projeta uma imagem de força financeira, emocional, e no final tá super preocupado, tá inseguro de você compartilhar isso em algum lugar, gravar, não sei o quê. Então, todos nós temos essa insegurança, né? E não adianta a gente... É como você falou lá no começo da idealização, né? Às vezes você idealiza esses gurus, essas pessoas, e essas pessoas são que nem a gente, né? Flávio, olha que bacana. Irving Yalom, um autor que eu amo, ele fala que felicidade plena é um sintoma. Se você está com felicidade plena, você não está legal. Porque existem 4 temas existenciais que nenhum ser humano consegue ficar bem em relação a esses temas. Que são o envelhecimento, a solidão, a liberdade. Tomar decisões, se eu escolher isso, eu fecho as portas daquilo. Flávia, não dá para voltar atrás. Então, a liberdade. Vou ter um outro filho ou não? Isso mexe conosco. E a morte. Então, não importa se a pessoa tem muito dinheiro, está feliz e não sei o quê, não importa. Esses temas, em algum momento, vão bater na tua porta. Qual é a solução para eles? Não tem solução. Então, nós precisamos lidar bem com eles, dialogar bem com cada um dos 4, para você conseguir ter uma vida saudável. Aí sim. Gente, é só lição com esse homem aqui nessa noite de sexta-feira no Juicy Hub. Agora, vou entrar numa coisa mais pessoal agora, antes da gente encerrar, que eu sei que a história de vida do Bruno é muito legal também, né? Ele não caiu na psicologia por acaso, porque ele teve uma história de muita batalha, muita luta. Eu sei que você trabalhou... Eu não vou dar spoiler, ele vai contar. Você trabalhou com seus pais, né? Na sua juventude, na sua infância. Você trabalhou em muitos lugares até se encontrar na psicologia, né? Conta um pouco aí de como que você chegou nesse caminho até hoje, Bruno. Eu sou filho de 2 batalhadores, meu pai e minha mãe. Eu não queria que eles fossem tão batalhadores, queria que a vida deles tivesse sido mais tranquila. Então, eu era muito criança e meus pais precisaram trabalhar num carrinho de praia. E eu tinha que ir junto. Então, eu passava o dia na praia. Aí eu comecei a ajudar, pegava uma porção, levava para o cliente, abria um coco. E eu não parei mais, né, Flávia? Do carrinho de praia, comércios, trabalhei como garçom. Eu não sei, eu acho que tudo começou na praia nos invernos, porque nós colocávamos o carrinho 8 horas da manhã e não tem o que fazer. Não tem turista, não tem o que fazer. E a única forma de passar o tempo era com leitura. A minha mãe, ela passava na biblioteca tanto da escola quanto a pública, pegava alguns volumes e passávamos o dia lendo um para o outro, lendo histórias, até a hora que você tem autorização de tirar o carrinho da praia. Você não pode entrar e sair a hora que você quiser. Tem toda uma organização. E eu hoje sou apaixonado por leitura. Não sou intelectual da literatura, eu gosto de ler, eu adoro ler. E eu acho que começou aí. E perto de onde tínhamos o carrinho, tinha um sebo chamado Sebo Vitória, que era de uma senhora chamada Vitória, e ela era muito solitária. Ninguém ia no sebo dela, e eu ia trocar gibi. Eu levava 2, ela me dava 1.
Aí ela conversava comigo, me dava bolo e fizemos uma amizade. Resumindo a história, eu sempre parava na estante da psicologia porque tinha um livro lá chamado Tensão e Ansiedade. O autor se chama Spielberg, deve ser xará do cineasta. E a minha mãe, pelas dificuldades financeiras, ela falava com frequência, nossa, eu estou muito tensa. Tensão e Ansiedade, o nome do livro. Uhum. A Vitória via que eu folheava e um dia ela me presenteou. Eu achava que eu não ia entender aquele livro. Eu comecei a ler na praia e eu me encantei. Falava, mãe, você sabia? Por exemplo, quando você está diante de uma serpente, você está tensa. Quando você vai fazer uma trilha e você tem medo, será que eu vou encontrar uma serpente? Isso é ansiedade. Sabia que é diferente o tratamento da tensão para ansiedade? E mãe, tem aqui um negócio chamado ativação comportamental. Flávia, eu não conseguia mais parar de pensar nisso. E até hoje eu não paro de pensar em psicologia. Então eu trabalhava como garçom, pensando, uma hora eu vou entrar nessa faculdade, cara. Esse vai ser o meu caminho. E foi tão difícil na parte financeira, eu achava que não ia conseguir chegar até o final. E eu pensava assim, Deus, eu tô devendo muito, eu tô pegando 2, 3 mensalidades, juntando para pagar uma. Se eu conseguir me formar, eu juro que eu vou atender como eu gostaria que os meus familiares fossem atendidos quando eu chego no médico, num dentista. Foi bem complicado, mas graças a Deus essa fase passou. Mas era um dom, né, que você tinha, porque quando você se deparou com essa leitura que mudou a sua vida esse livro, né? Você ativou aquilo dentro de você que já existia, né? Que louco isso. Não sei se é dom, falar que eu estudei tanto, eu tinha tanta dificuldade para entender algumas coisas, ainda tenho, mas eu tenho muito amor. Às vezes eu tô diante de um artigo, eu arremesso na pessoa e falo, não dá pra entender essa porcaria, não. Aí depois eu vou tentar dormir e falar, não dá. Bruno, só mais um pouquinho, tal. E assim já se passaram, sei lá quantos anos. Vários anos, né? E muitos aprendizados e acho que muitas trocas, né? Porque na sua profissão, assim como na minha, a gente se nutre muito das trocas, né? De conhecer gente, de conversar e de trocar experiências, né? Sim. É muito, muito legal isso, assim. Eu queria fechar com essa história do Bruno, porque ela é muito interessante pra gente entender que não é porque você vê o cara nas redes sociais lá, dando um show de comunicação como ele dá, né? Conversando com pessoas, né? Drauzio Varela, várias pessoas que você conversa nas suas redes sociais, faz lives e tudo mais. Ele tá em evidência. E não é por isso que você não caminhou uma trajetória muito árdua para chegar até aqui, né? Eu acho importante contar isso, porque a gente é o fruto do que a gente viveu lá atrás e resultou nisso aqui, resultou nesse cara fantástico que se disponibilizou, deu seu tempo aqui pra gente. Queria muito agradecer a sua presença aqui, Bruno. Foi uma delícia conversar com você. Não foi uma sessão de terapia como eu prometi, hein? Mas o Bruno falou coisas muito legais. Que a gente vai... que com certeza plantaram sementes na minha cabeça e na cabeça de quem tá ouvindo e vendo pra gente pensar sobre isso. Bruno, muito obrigado por ter vindo. Flávia, imagina, muito obrigado pelo convite. Me perdoa, o pessoal também, por ter me emocionado. É que eu vou lembrando de tantas pessoas que ajudaram. Você não tem que pedir perdão, Bruno. Você é o melhor. Você é incrível. Imagina, você é incrível. Tem uma constelação de pessoas maravilhosas, né? Dona Vitória, Simval, Antônio Miranda, Marilene, minha mãe. E contando esse passado, essas pessoas tão queridas vão voltando à memória e as lágrimas vêm junto. Então, me perdoem. Muito bom. Imagina, né? A gente não tem que perdoar nada. Queria agradecer o Bruno, então, mais uma vez por ter vindo. Obrigado também ao Juice Hub, que nos recebe aqui nos estúdios do JuiceCast, ao Gustavo Nascimento, que opera a parte técnica do JuiceCast, e também ao Litoral Plaza, uma empresa que acredita nos nossos conteúdos, viabiliza essa produção e ajuda a gente a contar histórias de gente incrível que vive aqui na nossa região, pessoas que estão fazendo trabalhos super relevantes, como é o caso do Bruno, que é psicólogo, e você pode achar ele nas redes sociais. Muito obrigada pela sua audiência, e se você quiser colocar o seu projeto de áudio e vídeo na prática, tirar do papel,
traz aqui para o Juicy Hub e a gente está com os nossos estúdios abertos para você criar aqui com a gente, tá bom? Um grande abraço e até o próximo Juicy Cast.